Como consertar um telhado com goteiras. Conserto das telhas de asfalto. Shingle. Veja se o telhado acima das marcas de água do teto está danificado. Se você ainda não tiver encontrado a fonte do vazamento, acompanhe o dano causado pela água dentro da casa. Se a construção tiver um sótão, vá até o local com uma lanterna e procure por manchas de água ou mofo. Observe a localização de todos os sinais que encontrar e examine o local correspondente na parte externa da casa. Se o telhado for inclinado, examine os locais mais altos do que aqueles onde você encontrou indícios de vazamento no interior da casa. A água entra por um local e, por causa da gravidade, penetra no sótão a um ponto mais abaixo da inclinação do telhado. Caso não esteja conseguindo encontrar o ponto do vazamento, ligue a mangueira e passe-a por 1 a 2 minutos em partes diferentes do telhado. Peça para alguém dentro da casa alertar quando vir água. Examine o telhado para ver se há danos extensos. Procure por telhas curvadas, rachadas ou faltantes no local do vazamento e analise a condição geral do telhado. Veja se há muitas telhas faltando ou caindo. Se há lacunas onde o material do telhado encontra as aberturas ou uma chaminé. E se há outros sinais de danos mais abrangentes. Substituir 1 ou 2 telhas e selar novamente pequenas aberturas são consertos relativamente fáceis. Mas, áreas maiores com telhas caindo e desgaste generalizado são sinais de que o telhado precisa ser substituído, principalmente se ele já tiver mais de 20 anos de idade. Além disso, se você encontrar muito apodrecimento ou mofo na madeira de sustentação do telhado dentro do sótão, pode haver problemas estruturais que precisem da ajuda de um profissional. Endireite e instale novamente as telhas curvadas. Com o tempo, os cantos das telhas de asfalto começam a curvar. Com cuidado, estique as telhas curvadas e use uma pistola de calafetagem para aplicar um pouco de selante para telhado embaixo dos cantos levantados. Pressione a telha contra o selante e use uma desempenadeira para cobrir as bordas da telha com cimento para telhado. As telhas, shingle, são maleáveis em altas temperaturas. Como elas se tornam frágeis no frio? Talvez você precise usar um secador de cabelo para amolecer uma telha curvada. Não use um maçarico nem outra fonte de calor mais forte do que o secador para não danificar a telha. Conserte uma rachadura limpa com selante para telhado. Não é necessário trocar uma telha desse tipo com uma rachadura limpa. Em vez disso, use uma pistola de calafetagem para aplicar uma linha grossa de selante para telhado embaixo da rachadura. Pressione a telha contra o selante e aplique outra linha do mesmo produto em cima da rachadura. Use uma espátula para espalhar o selante aplicado por cima em ambas as bordas da rachadura. Para disfarçar o conserto, olhe ao redor do telhado e na calha para ver se há grânulos de asfalto acumulados. Pegue uma pequena quantidade deles e jogue-os por cima do selante para fazer com que a cor do produto fique igual à das telhas. Troque as telhas quebradas ou ausentes. Se uma telha inteira ou parte dela estiver faltando, vá a uma loja de artigos para construção e procure por uma telha substituta correspondente. Para remover a telha quebrada, levante os cantos dela com cuidado usando um pé de cabra.
Use um martelo para tirar os pregos dos 4 cantos da telha. Retire-a e raspe a área abaixo dela para remover o resto do cimento para telhado. Se necessário, use um secador de cabelo para deixar as telhas ao redor mais flexíveis. Depois de remover a telha velha, use um estilete afiado para arredondar os cantos traseiros da nova, o que facilita a instalação dela. Encaixe a telha nova no lugar. Levante com cuidado a telha acima dela e passe pregos para telhado galvanizados de 3 cm nos cantos da telha nova. Se você tiver tirado algum dos pregos que prendia a telha acima daquela que estava quebrada, troque-os. Para terminar, use uma desempenadeira para aplicar cimento para telhado acima das cabeças dos pregos e das bordas da telha nova. Conserto da manta asfáltica danificada. Procure por rachaduras ou bolhas no material do telhado, assim como faria para consertar um telhado de telhas. Procure por danos do lado de fora que correspondam às manchas de água do teto. Olhe bem de perto para ver se encontra pequenas rachaduras ao redor de junções, aberturas, chaminés e outros objetos que passam pelo telhado. Os sinais mais claros de vazamento incluem rachaduras abertas no material e bolhas nos pontos onde o ar e a água se acumularam. Para reparar um pequeno buraco em uma junção, abertura ou chaminé, use selante para telhado. Qualquer abertura que tiver mais de 5 mm, rachadura aberta e área com bolhas precisará ser remendada. Assim como no caso do conserto das telhas. Reparar danos pequenos na manta asfáltica é relativamente fácil. Mas, se você notar desgaste generalizado, manchas de água, mofo ou apodrecimento no telhado ou no teto, chame um profissional. Corte as bolhas para liberar o ar e a água. Remova todo o cascalho do local danificado e, com cuidado, use um estilete para cortar o meio da bolha. Corte somente a bolha que está na camada superior do telhado, sem cortar o substrato, ou o painel de fibra de madeira abaixo da manta. Se a bolha tiver água, use um pano seco para absorver o líquido. Depois de absorver toda a água, deixe o local secar por 12 a 24 horas. Se você estiver com pressa, seque tudo com um secador de cabelo. Mas veja se o espaço está completamente seco antes de continuar com o reparo. É comum que os vazamentos na manta asfáltica causem bolhas. Se não houver nenhuma bolha no local do vazamento, pule este passo e continue lendo para saber como reparar o rasgo. Espalhe uma boa quantidade de cimento para telhado embaixo da rachadura. Examine o substrato de painel de fibra de madeira embaixo do rasgo na manta. Se esse substrato estiver sólido, use uma desempenadeira pequena para aplicar uma camada grossa de cimento embaixo das bordas do rasgo. Empurre o cimento o máximo que puder para debaixo das bordas sem rasgar ainda mais o material do telhado. Depois de passar o cimento nas bordas do rasgo, aperte a manta contra ele e passe pregos para telhado galvanizados em cada lado da emenda, em intervalos de 7,5 cm. Se o substrato de painel de fibra de madeira estiver ruim, você vai precisar trocar a parte danificada. Troque o substrato do telhado, se necessário. Caso você esteja lidando com um rasgo grande e aberto,
Verifique o substrato do telhado abaixo da manta e veja se ele está apodrecido ou com buracos. Se ele estiver com problemas, use uma régua e um estilete para retirar a área danificada. Com cuidado, corte uma seção retangular que contenha todo o material estragado. Procure por parafusos e arruelas de metal que prendam o substrato à estrutura abaixo dele e retire-os. Use a seção que você removeu como modelo para cortar um novo pedaço de substrato de um painel de fibra de madeira de alta densidade, que pode ser comprado na loja de artigos para construção mais próxima. Coloque o novo substrato no lugar e prenda-o com parafusos para telhado de 4 cm com arruelas sextavadas. Cubra a parte reparada com um pedaço de manta asfáltica. Se você não precisar substituir o substrato do telhado, corte um pedaço de manta asfáltica 30 cm mais largo e mais longo do que a área consertada. Aplique uma camada generosa de cimento para telhado em cima do rasgo reparado e ponha o pedaço de manta por cima. Aperte um pouco e passe pregos para telhado galvanizados de 3 cm ao redor das bordas do remendo, em intervalos de 7,5 cm. Se você tiver trocado o substrato, adicione camadas de manta asfáltica até que o local reparado esteja no mesmo nível do material ao redor dele. Corte um pedaço de manta asfáltica 30 cm mais largo e mais longo do que o local consertado. Aplique uma camada generosa de cimento e coloque a manta por cima de tudo. Depois de colocar o remendo no lugar, aperte um pouco o material e passe pregos para telhado ao redor dele. Os pregos que prendem o remendo não podem se sobrepor às ferragens usadas para prender o substrato de painel de fibra de madeira no lugar. Passe uma última camada de cimento para telhado para deixar o remendo impermeável. Depois de cobrir o reparo com a manta asfáltica, use a desempenadeira para aplicar uma camada grossa de cimento para telhado por cima de todo o local reparado. Espalhe o cimento pelo perímetro do conserto, cobrindo as cabeças dos pregos. Use uma espátula para espalhar o produto além das bordas do remendo e procure deixar a superfície lisa e impermeável. Espalhe uma camada de cascalho de asfalto por cima do cimento ainda úmido. Ela vai proteger o material do telhado, substituindo telhas de madeira danificadas. Examine o telhado em busca de danos. Se você ainda não tiver encontrado a fonte do vazamento, siga os mesmos passos descritos para os outros materiais. Procure por danos nas áreas externas que correspondam aos sinais de vazamento dentro da casa. Fique atento a telhas quebradas, buracos no rufo e outros sintomas de desgaste. As telhas de madeira são praticamente iguais às shingle, mas são feitas desse material em vez do asfalto. Se você tiver telhas de ardósia, precisará parti-las e serrar os pregos, como faria com uma telha de madeira. Lembre-se de que trocar uma telha aqui ou ali é um trabalho simples, mas o desgaste mais generalizado exige a contratação de um profissional. Parta as telhas danificadas usando um martelo e um cinzel. Com cuidado, posicione o cinzel na telha danificada e bata nele com um martelo. Faça um movimento firme e controlado para não danificar as telhas ao redor. Depois de dividir a telha estragada, use um alicate para remover os pedaços dela.
Use uma serra de arco para cortar os pregos que prendiam a telha quebrada. Olhe para o local onde a telha quebrada ficava e encontre os pregos que a prendiam. Passe a lâmina da serra por baixo da telha que está logo acima daquela que foi removida e serre os pregos velhos no local de onde eles saem da tábua do telhado para abrir espaço para a nova telha. Cuidado ao usar a serra de arco e outras ferramentas afiadas. Caso você não confie na própria habilidade de usar serras, martelos e outras ferramentas em uma superfície inclinada, chame um profissional. Corte uma telha nova para encaixar no buraco. Procure na internet ou nas lojas de artigos para construção locais e compre uma telha de madeira que combine com as que estão no telhado. Meça a largura do espaço ocupado pela telha antiga e use um estilete ou uma serra de dentes finos para cortar a telha nova, de modo que ela caiba no buraco. A nova telha precisa ser cortada com 1 centímetro a menos do que a largura do buraco para que ela tenha espaço para se expandir. Coloque a telha nova no lugar e prenda com 2 pregos galvanizados. Primeiro, encaixe a telha nova embaixo daquela que está acima do buraco e bata nela até que fique a 2,5 centímetros da posição definitiva. Ela precisa ficar um pouco para fora. Martele 2 pregos para madeira galvanizados na nova telha, inclinados para cima e logo abaixo da borda da telha que está acima da nova. Em seguida, coloque um bloco de madeira contra a telha nova e bata nele com o martelo para instalar a telha no lugar. Quando os últimos 2,5 centímetros da telha entrarem no lugar, eles vão puxar as cabeças dos pregos que você instalou no passo anterior. Caso você não consiga usar essa técnica para colocar os pregos de maneira discreta, passe-os diretamente abaixo da telha que está acima da substituta. Sele as cabeças expostas dos pregos com cimento para telhado. Se as cabeças dos pregos não ficarem totalmente cobertas pela telha que está acima da nova, aplique pequenas quantidades de cimento em cima de cada prego. Em seguida, alise a superfície do cimento com uma espátula ou desempenadeira pequena. Se as telhas estiverem presas com selante e você tiver quebrado o selo ao remover a telha velha, aplique uma linha de selante ou cimento para telhado ao redor das bordas da telha substituta. Selagem de junções com vazamentos. Examine os pontos onde as superfícies se encontram, como em algeroses ou chaminés. Procure por lacunas na calafetagem, no selante ou no rufo de alumínio onde os objetos se cruzam ou saem do telhado. Essas são algumas das fontes mais comuns de vazamentos. E as lacunas pequenas são fáceis de reparar. Buracos pequenos podem ser tratados com calafetagem ou selante para telhado, mas os maiores vão precisar de remendos ou de troca do material. Aplique o selante para telhado ou cimento nas lacunas com menos de 5 mm de largura. Raspe o selante velho. Limpe a sujeira e seque bem o local antes de aplicar o novo composto. Use uma espátula fina e flexível para aplicar o cimento nas rachaduras pequenas ao redor de chaminés, canos e outras superfícies que encontram o telhado. Para os buraquinhos nos colares de metal ou borracha de canos e tubos de ventilação expostos, aplique uma linha de calafetagem à base de silicone impermeável usando uma pistola de calafetar.
As aberturas com mais de 5 mm precisarão de um reparo mais substancial do que um simples selante. Repare o rufo solto ou enferrujado de uma junção. O rufo geralmente é feito de aço ou alumínio e sela as junções ao redor de chaminés. Revestimento lateral e paredes que cruzam o telhado. Se você encontrar peças de rufo soltas, aplique uma linha de cimento para telhado abaixo delas e aperte-as de volta no lugar. Se uma pequena área do rufo estiver enferrujada, coloque um pedaço novo de rufo de aço galvanizado embaixo da área estragada e sele com cimento para telhado. Se você perceber que as telhas ao lado do rufo estão soltas, evite colocar pregos no lado delas que entra em contato com a peça. Em vez disso, prenda as telhas ao rufo com cimento para telhado, evitando a perfuração do metal. Troque as áreas grandes de rufo estragado. Se necessário, remova pedaços de rufo e cimento para telhado velho com um cinzel ou um pé de cabra. Meça a chaminé, ventilação ou outra área de junção e use um cortador de chapas para cortar um pedaço de rufo de base pré-curvado que caiba no local. O rufo precisa ultrapassar a junção em cerca de 10 centímetros de cada lado. Aplique tiras de impermeabilizante na junção antes de instalar o rufo. No caso de uma chaminé ou outro objeto que saia do telhado, aplique tiras 10 centímetros acima da altura do objeto. Instale o rufo ao redor da junção e sele usando cimento para telhado ou calafetagem. Se houver buracos para pregos na borda do rufo, passe pregos para telhado galvanizados por eles. Se o telhado for de telhas, talvez você tenha precisado tirar algumas para acessar o rufo antigo. Coloque as telhas no lugar de novo, se necessário, e prenda-as à peça usando cimento para telhado. A substituição adequada de todo o rufo ao redor de uma chaminé é complexa e pode precisar de materiais feitos sob medida. Entre em contato com um profissional, se necessário.